A Fundação Calouste Gulbenkian, a organizar a exposição retrospectiva da obra do arquiteto Raul Lino pela passagem do seu 90º aniversário, propõe, através de um lúcido e sistemático processo de a expor, a releitura de uma obra que há muito se julgava conhecer. Raul Lino, o dos beirais, alpendres e azulejos, o da arquitetura à portuguesa. Esse mesmo. Aí está, 50 anos depois de um enorme sucesso, 30 anos após ser transformado pela intransigência das gerações do tempo e da crítica num símbolo a destruir, a arquivar. Raul Lino, de novo, no país que o deve conhecer, entre nós, em obra e pessoa. O pai, que era uma pessoa prática e sabia muito bem o que queria, achou que me devia mandar para a Alemanha. Não só para aprender a língua também, eu já sabia inglês, para aprender a língua alemã, mas também para fazer um curso de arquitetura, que se ligava de qualquer maneira ao seu negócio, que era muito de materiais de construção. Uma ideia muito boa. Eu lá fui. Não posso dizer que tivesse correspondido exatamente ao projeto que o meu pai tinha na mente, mas graças a ele eu encarreirei muito bem para a arte na Alemanha. Para a arte de modo geral e para a arquitetura em especial. E o que é mais curioso é que foi lá, pode-se dizer, que eu aprendi a gostar do meu país. Foi na Alemanha. Tive uma sorte muito grande, porque a cidade para onde fui estudar, nessa cidade de Hannover, vivia uma pessoa que é muito conhecida cá, que é o professor Haupt, era o professor Haupt. Fez aquele interessantíssimo livro sobre a Renascença em Portugal. Ele era arquiteto, era historiador de arte e era uma pessoa muito simpática e que tinha uma paixão por Portugal. Eu apresentei-me lá um dia, quando tinham dito que ele que vivia em Hannover, apresentei-me lá um dia, ele foi muito afável e fiquei lá a trabalhar no ateliê dele durante 2 anos seguidos, ao mesmo tempo que estudava no Instituto Superior Técnico de lá e noutra escola de artes e ofícios, mas estive lá 2 anos seguidos a trabalhar com ele e estou muito grato pela maneira como ele me incutiu o apreço, do modo geral, das coisas portuguesas. 1897. Raul Lino ainda não tinha 18 anos quando voltou a esse país que aprendera a amar. O encontro com uma geração rica de valores da cultura, ávida de estruturar o país nos termos que lhe pertenciam, geração onde ainda brilhavam um Ramalho Ortigão e um columbano, e à qual afluía Afonso Lopes Vieira, Jaime Batalha Reis, José de Figueiredo, António Arroio, Sousa Pinto, António Sérgio, galeria perfeita que o gênio do columbano perpetuaria e que viria a ser, com Alexandre Rei Colasso, para quem executou o primeiro projeto, o fulcro humano e cultural capaz de lançar o jovem Raul Lino no caminho sonhado de uma arquitetura portuguesa. O meu feitio tendeu sempre para a meditação, uma questão de temperamento. E a independência atraía-me, não sei porquê, sem que o isolamento me assustasse. Corria e palmilhava a Serra de Sintra em todas as direções, até à orla do Atlântico. Parece-me que lhe devo declarar o amor que tenho pela natureza. Por isso, parece-me que é muito importante.
e a influência que esta paixão teve na minha formação moral e profissional. Nos fins do século passado, decidi adotar o cipreste para a minha sigla, Ex Libris. A procura exaustiva da raiz portuguesa, que deveria retomar em termos de arquitetura, levou a olhar para a terra antes de mais como realidade natural. Extraordinário desenhador e aguarelista, Raulino encheu as páginas do seu bloco pacientemente de tudo o que nos era próximo, desde o mais exato pormenor floral ao mais detalhado ornato fixado nas ermidas, templos e claustros, em tudo o que em 8 séculos crescera inegavelmente português. Com o vagar de quem quer conhecer vivendo, Raulino percorreu o Alentejo, desenhando e interrogando, para saber bem ao certo como e o que havia a herdar nesta terra de sol e paredes brancas. E quem muito procura o Alentejo, sonha essa África próxima, presente na lenda e no espaço. Em 1902, faz uma viagem a Marrocos, estudo necessário que se iria refletir mais tarde na obra do arquiteto. Dois anos depois de chegar a Portugal, Raulino responde ao concurso para o Pavilhão de Portugal para a Exposição Universal de Paris. Primeiro passo para uma afirmação, arrojado conjunto de épocas numa composição harmoniosa, ainda que necessariamente panfletária, este projeto, que só viria a ser entendido e expresso 40 anos depois, na estética que motivou a exposição do mundo português, foi em 1899 preterido pelo projeto muito ao gosto divulgado e gasto da época que Ventura Terra concebeu. O concurso público não lhe trouxe grandes resultados, o que sublinha o inesperado de uma verdadeira e original proposta de criação. Para a Igreja da Imaculada Conceição, que nunca se edificaria, era exigência do concurso a estilização do românico, a receita usada em mais de um quarto de século entre nós. Raulino tentou fugir ao mais direto pastiche, uma vez mais perdeu. Estávamos em 1904. Evaristo Gomes traduziu assim, mais prudentemente, as exigências de uma época. Raulino surge em plena confusão de conceitos, de indecisões, de ridículas soluções de pastiche, quando se queria ser português, cenografando em pedra palacetes manuelinos, castelos da Renascença italiana ou semeando Tudors em Cascais. Ramalho falaria assim dos novos Estoris do fim do século. Híbrida confusão alucinada do chalé suíço, do cottage inglês, da fortaleza normanda, do minarete tártaro. Alexandre Rei Colasso, que viria a ser para o jovem arquiteto, discípulo de Haupt, um segundo mestre, pelo que havia no grande músico de poder catalisador, encomendou-lhe em 1901 o projeto para uma moradia do Monte Estoril, a Monsalvat. Era a oportunidade perfeita. Uma casa para o músico, um clima íntimo, de que Raulino participava e de que ideologicamente descendia. O caráter intimista que marcaria para sempre a sua obra dá a toda a sua arquitetura a permanência constante da função, traduzida na planta e no jogo de volumes sequentes e interdependentes, a ponto de nascença de uma autêntica modernidade na construção. Seguem-se novas encomendas, tais como a casa de Jorge O'Neill em Cascais, onde os volumes se desdobram a par das rochas em que se edificaram, mesmo quando exibem toda uma exaustiva sucessão de legendas de portuguesismo. A Vila Tanger, no Monte Estoril, onde a raiz marroquina transparece em concordância com uma possível arquitetura nossa. Em 1904, o Conde Armand encomenda-lhe um grande projeto, a propósito do qual Raulino escreveria. As obras de arquitetura são o produto de um consórcio entre o arquiteto e a entidade que as encomenda,
Se se entendem, a criação sai escorreita. Quando não há entendimento, o resultado é defeituoso, se não mesmo aleijado. A Casa dos Patudos, obra de vulto, a grande volume, executada no mesmo ano em Alpiarça, para José Relvas, não se limitou a ser uma simples reconstituição de um solar português, como ainda hoje se fazem pelas matas da Marinha. É de 1909 esta Casa do Estoril, tão presente para todos, tão fora de qualquer moda, tão naturalmente existente na paisagem que aceitamos. Em 1912, Raulino constrói a sua própria casa em Sintra. É a Casa do Cipreste, possivelmente a sua melhor obra. Respeitando a paisagem e a natureza, deixa-se envolver numa muito sábia sucessão de pátios e varandas, onde a construção e o local se confundem. Obedecendo à função, surge viva e existente, moderna, arrojadamente funcional, como pouco ainda se julgava poder ser. Portuguesa, íntima, natural, a Casa do Cipreste, feita por esse Raulino que a si próprio se chamou Azade, o homem livre. Raulino tinha em 1918 um invejável conjunto de obras e toda uma teoria de uma possível arquitetura portuguesa ensaiada nas soluções reais. Publica então A Nossa Casa, apontamentos sobre o bom gosto na construção das casas simples, e o que parecia um pequeno ensaio de uma nomenclatura proposta numa linguagem viva, cativante e simples, viria a transformar-se no mais contestado panfleto da arquitetura portuguesa. Quando comecei, não julguei que estava a começar uma campanha. Mas afinal, aquilo foi mais que uma campanha, foi uma batalha. Se não foi uma guerra até. Mas isso tem sido já muito debatido e repisado, mas se quer que lhe dê uma conclusão, posso desde já dizer que foi uma coisa que gorou por completo, porque eu tinha encetado isso julgando que, entre os colegas principalmente, que seria compreendido, que seria eventualmente apreciado, talvez, por sorte, secundado. Mas, mais que tudo, o que me interessava é que eu fosse ultrapassado por quem tivesse mais talento do que eu. Infelizmente, não se deu isso. Não se deu isso e houve muitos mal-entendidos. Agora, era natural que eu tivesse querido fazer isso por várias razões. Primeiro, pode-se dizer que estava na base de tudo o meu amor à terra e às casas portuguesas. Segundo, é ter tido já uma noção bastante forte do que era o conforto caseiro, isso, adquirido em grande parte já na Inglaterra. E depois eu fui cultivando aquilo tudo, já se vê, fui aprendendo. E então tinha realmente um empenho de, principalmente, elevar o nível da nossa sensibilidade, que andava muito alheia
às questões de cultura artística. Não é? Foi muito difícil. Mas procurava, por meios muito simples e compreensíveis, procurava despertar na gente, em geral. Como sabe, o livro era dedicado justamente às casas simples, quer dizer, não é às coisas de luxo, às casas populares, digamos, para toda a gente. Despertar-lhes o interesse em melhorarem a maneira como se vivia em casa, que era muito influenciada por coisas francesas, em parte, mas não tinha assim muito interesse, e é pena também que havia um desprezo pelas tradições nacionais que eram tão interessantes e teria sido bem aproveitado, tinha sido uma característica das nossas casas atuais. Enfim, tudo isso passou. Passou. Os tempos depois mudaram muito, muito, por completo, como todos sabem, os tempos e as técnicas, de maneira que tudo coincidiu para atacarem este meu ideal ingênuo. No entanto, ficaram os documentos desse ideal e o Sr. Arquiteto espalhou... Bem, eu fiz o que pude durante aquele tempo, durante aqueles anos, enquanto a chama estava ainda viva, fiz o que pude, enfim, ia fazendo. Ia tendo que fazer, ia tendo clientes por toda a parte, espalhados pelo país, e procurava sempre trabalhar neste sentido. Fiz o que pude. Isso é a única coisa que eu fiz na minha vida. Raulino não teve continuadores. A sua obra isolada e mal compreendida foi rapidamente copiada, executados à letra os seus mais caricaturais sintomas de portuguesismo. Lisboa enche-se pouco a pouco de alpendres e telhadinhos semeados nos mais primitivos projetos de construção burguesa. Os maus imitadores foram talvez os piores inimigos de um arquiteto cada vez mais forçado ao isolamento de um aparente anacronismo. Em 1922, Sintra é de novo o desafio para Raulino, ao construir na encosta escarpada do Castelo dos Mouros, dificuldade cuja solução, cada vez mais, nasce de uma resolução em planta, mesmo quando se reveste de aparente facilidade neorromântica, tão próxima do local de construção dessa Sintra luxuriante e cenográfica. Um arquiteto como Raulino não se podia limitar a construir. A sua obra era dirigida à existência individual, ao caso pessoal. A decoração surge não como complemento, mas como essência. As suas raras qualidades de desenhador e a capacidade imperiosa de se informar fazem-no resolver os problemas até ao pormenor. A valorização do artesanato, a interferência do arquiteto como reação à imposição da divulgação do gosto comum, conduz Raulino a todos os campos complementares da arquitetura. Aí se revela uma vez mais o seu desejo de investigar para resolver, de propor.
sua obra é de tal maneira completa que nos deixa documentos que ultrapassam a arquitetura, a decoração. Sim, é verdade, talvez. Pelo menos era uma novidade naquele tempo, quando eu comecei a trabalhar, porque em geral os arquitetos não estendiam as suas atividades a pormenores de mobiliário. Então, eu achei que fazia uma parte integrante da habitação, de maneira que lhe dei também toda a importância que merece, e para isso até fiz estudos especiais, as diferentes coisas que fazem parte do recheio de uma casa. Estudei tudo um pouco e interessava-me por essas coisas, sobretudo quando tinham assim qualquer característica mais nossa. Porque eu acho que querem que sejamos todos iguais e que é, enfim, um sinal de progresso, uniformizar tudo. Eu não sou dessa opinião, porque tenho sempre um exemplo pronto, absolutamente comezinho, mas que todos percebem. Eu não sou, porque eu acho que cada terra tem o seu caráter, tem a sua índole, e há uma coisa que é positiva, é que eu não sei se gosta de vinho verde. Eu gosto muito, por mim, mas o vinho verde só está no norte do país. No Algarve não pode criar vinho verde. Quer dizer, é uma prova de que há qualquer coisa ligada ao torrão em que se vive, e mesmo à raça a que se pertence, não há dúvida nenhuma. É que, isto era a propósito de decoração das casas, sim, pois, e de ter qualquer coisa de nosso. Acho isso muito interessante, qualquer coisa da tradição. Há pessoas que não compreendem e que têm dó de mim. Sabe porquê? Porque eu ando ajoujado debaixo do peso da tradição. É uma imaginação da parte dessas pessoas. Eu não sinto o peso, tal qual como eu não sinto o peso das minhas costelas. Eu nem penso em me desfazer delas. Acho que me faria muita falta, mas a tradição é a mesma coisa. Não pesa nada. Não pesa nada, pelo contrário. Há uma certa riqueza. O teatro e os problemas do espaço, que inclui, atraiu inevitavelmente o arquiteto e o homem cuja formação cultural tinha fortes raízes na música. Rei Colasso, em cujo círculo Lino viveu intensamente toda a herança pós-romântica, transmitira-lhe essa permanente exigência do ritmo e da proporção que liga fatalmente o plástico à música. Afonso Lopes Vieira revela-lhe um Gil Vicente renovado e a reinterpretar. Em 1911, passa 6 meses em Berlim, onde toma contacto com as encenações de Max Reinhardt e com esse célebre ballet russo de Diaghilev, que arrastaria a Europa na verdadeira precipitação do modernismo atuante. Ele recorda no seu diário: aproveitei para me inscrever como comparsa voluntário nos grandes espetáculos que o célebre encenador Max Reinhardt dava num enorme circo em que eu, já pai de 2 filhas, figurei como plebeu na antiga Grécia, em evoluções na arena quando se representavam tragédias de Sófocles. Nesse mesmo ano, monta, com Afonso Lopes Vieira, o ato de Mufina Mendes. Em 1918, cria os cenários e figurinos do Bailado do Encantamento, em São Carlos, com a colaboração de Rui Coelho e Almada Negreiros. Em
Em 1925 executa para Amélia Rei Colasso os cenários e figurinos da Salomé, de Oscar Wilde. Pouco depois, monta O Milagre, no Teatro Dona Maria II. Em 1924, Lima Meyer encomenda-lhe o projeto para uma sala de espetáculos, o Tivoli. Só em 1931 se concluiria uma obra em que as exigências comerciais, técnicas e do gosto pessoal do cliente levariam o arquiteto a condescender e a pactuar. Os ensaios Luís XVI que nele se encontram, escreveu Raul Nino, são devidos a uma vincada predileção do proprietário pelo clássico estilo francês. A Loja das Meias é mais uma obra urbana, de clima atual e de bom gosto, que executa em 1931. No mesmo ano, assina o projeto para o pavilhão português da Exposição Colonial de Paris. O mesmo substrato decorativo, nascido de um portuguesismo em termos de cartaz, que 30 anos antes era anacrónico, seria aceito agora como natural. Era já uma antevisão da estética que animaria a exposição dos anos 40 em Lisboa. Pelos anos 30, Raul Lino tinha já uma obra completa, estava no auge da maturidade técnica. Publica em 1929 A Casa Portuguesa, documento exato de uma posição estética que colidiria com um modernismo atrasado e uma evolução premente da arquitetura em termos do fundamento social e tecnicista. A ruptura dá-se infalível. O arquiteto intimista, voltado para o homem como ser isolado, esse Azad livre, seria acorrentado pelo pretenso pecado do nacionalismo reacionário. Eu já há muito tempo que eu declarei que a arquitetura não... Aquilo que se chamava arquitetura, sempre através de séculos e séculos, não existe. Não existe. Nem tinha razão para existir. É como uma pessoa muito velha também não tem razão de continuar a viver se ela já não serve para nada. É o que está com a arquitetura. A arquitetura já não era uma necessidade. Ninguém sentia a falta. Ninguém se interessava. Ninguém queria saber nada dessas coisas. Nós estamos numa época que é toda ciência, de economia, de tecnologia. E as outras coisas de cultura artística, estão num plano baixo. E agora tudo quanto se queira fazer no sentido da arquitetura, aquela noção que havia do que era a arquitetura, nesse sentido, é tudo convencional, não tem vida própria. É tal qual, olha, é parecido com o que se deu com a língua grega. Os conhecedores, eu tenho pena de não pertencer a essa classe de pessoas que conhecem o grego, dizem que é a língua mais maravilhosa que jamais se criou. É de uma subtileza, de uma riqueza, expressões para qualquer modulação de sentimento, tem uma riqueza de expressões que é incomparável. Mas quem é que fala o antigo grego? Não sei. Não serve para nada mesmo, é só para curiosos. E com a arquitetura é uma coisa muito semelhante.
aquela linguagem que era de antes a arquitetura, ninguém a compreende, nem a sente. E isto é uma coisa que à primeira vista se fica logo percebendo. Se dissermos que a arquitetura, e não se pode provar o contrário que eu vou dizer, a arquitetura era baseada principalmente na proporção. A proporção é que era a base da arquitetura. A proporção hoje não conta. Ou então tem um lugar muito inferior. Não conta. A proporção ficou, pode-se dizer, substituída pela dimensão, que é uma coisa muito diferente. E há muita gente, tem a crença, que fazendo coisas muito grandes, quer dizer, muito compridas, ou muito altas, ou muito largas, que faz uma coisa grandiosa. Não faz. Não faz. O que dá a grandiosidade é a proporção, não é a dimensão. Mas não querem crer, não acreditam. Eu acho que está muito bem, está muito certo, isto é o que é preciso para a época em que vivemos, porque é que não se há de cultivar, está muito certo. Mas então desse-lhe um nome, não se chama arquitetura. É disparate, cá para mim é disparate. Não tem nada disso, nada que se relacione com essa arte. É porque é que não lhe chamam a técnica da construção, coisa muito respeitável, difícil, cursos dificílimos, etc. Mas não lhe chamam a arquitetura. É o que eu acho a este respeito. Aí tenho. Eu gosto muito das coisas modernas que fazem, acho-as muito apreciáveis, mas olho para elas um pouco como quem olha para uma máquina muito bem feita, muito bem acabada, até pode ter cores bonitas, etc. Mas não é uma coisa que me falam. Não me fala a alma, por exemplo. Não fala. E também acho que não é sentida em geral. Faz-se aquilo porque é preciso fazer-se. É uma coisa funcional, está muito certo. Está muito certo que seja. Mas eu não sei, essas casas assim que se fazem com muitos andares, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma casa que tenha para aí 20 ou 30 andares, tiram-se-lhe 2 andares ou 3 andares. Primeiro, ninguém dá para a falta deles. E segundo, não faz diferença nenhuma para o efeito estético. Então, que arquitetura é esta que se tira uma grande fatia e ela fica na mesma? Não faz sentido. A pseudo-arquitetura, que disfarça a grande maioria da construção civil urbana, fruto do mais proveitoso lucro, dessa arquitetura de fatias que, ao acaso, cresceu para resolver a condição do homem na cidade, que muito justamente repugna os autênticos construtores das poucas obras modernas da nossa arquitetura, está afinal no mesmo plano de valor dessa outra invasão de telhadinhos e beirais, lanternas e azulejos que tão falsamente secundaram a obra tão séria de um arquiteto como Raul Lino. Raul Lino, 90 anos de uma vida pujante de atividade artística, se expressa em todos os campos da comunicação visual. Arquiteto independente como poucos, mesmo quando foi capaz de escolher a via da fundamentação tradicional, livre desde a origem da sua profissão, recorde-se que aos 20 anos assinava o primeiro projeto e só aos 45 lhe é dado oficialmente o diploma de arquiteto, livres ainda quando não hesita em fazer teatro, ilustração, pintura, decoração, livre quando desce ao âmago das resoluções profissionais, aos segredos do artesanato, ou quando investiga com minúcia as origens da nossa arquitetura monumental. Em 1949 é feito diretor dos Monumentos Nacionais. A atividade a que logo se dedicou com paixão, saltando livremente sobre as prisões da burocracia, direito a soluções de restauro e de investigação de brilhante clarividência. Raul Lino, uma obra completa que a exposição da Fundação Gulbenkian ofereceu como necessária revisão de valores.
Em 1934, Raulino executa um projeto que viria a considerar como a mais sincera expressão da sua capacidade criadora. O monumento ao infante Dom Henrique a edificar em Sagres, a partir de um concurso público aberto já nesse ano. O espaço ideal para o melhor símbolo, a liberdade de criação total. A arquitetura foi a coisa que mais me apaixonou, foi esse monumento, mas por uma soma de razões que é fácil de apreender para um português e tratar de um monumento, uma das figuras máximas da nossa história e o que isso representa, e depois o sítio para onde era destinado. Tudo isso foi uma coisa que me apaixonou. E também parece-me que, não me engano, se disser que ataquei o problema de uma maneira diferente de outras coisas. Pelo menos eu vejo esta obra, este meu trabalho, menos como arquitetura e mais como uma composição musical. Que eu, aliás, só adivinho como seja, mas eu não sou músico, mas eu sinto aqui, neste monumento, sinto uma musicalidade que é especial e que sobreleva a tudo mais, todos os outros conceitos de estética. E apaixonou-me. E, como sabe, não foi feliz do ponto de vista convencional. 2 concursos, passou pelos 2 concursos sem que nada lhe acontecesse, nem um prémio, nem uma menção honrosa, assim, não lhe aconteceu nada. É bem dizer, para falar francamente, a mim também não aconteceu nada. Porque desde que eu não ganhei no primeiro, era natural que não ganhasse no segundo. É lógico, é naturalíssimo. Mas não me arrependi, não arrependi. E pelo menos ganhei uma certeza. É que aqueles portugueses para quem eu supusera poder ter elaborado este monumento, esses portugueses não existiam. Não existiam. O projeto, cuja maquete fecha a exposição retrospectiva de uma obra que tão pouco e tão mal se conhecia hoje, é o mais objetivo documento da modernidade do artista, que ousou reagir aos ventos do tempo e à facilidade do gosto.